Imagina mergulhar no oceano e dar de cara com um tubarão do tamanho de um ônibus, ou uma criatura marinha tão grande que poderia engolir uma baleia azul inteira como se fosse um petisco. Parece coisa de filme de terror, né? Mas isso era realidade há milhões de anos atrás. Os oceanos pré-históricos eram habitados por monstros colossais que faziam os animais de hoje parecerem formiguinhas. Mas por quê, galera? Por que os mares antigos eram repletos de gigantes e hoje não vemos mais nada parecido? Então já se inscreva no canal Ponto Nemo se ainda não é inscrito, porque hoje a gente vai mergulhar fundo nesse mistério. E bora pro vídeo! Quando a gente pensa em dinossauros, logo vem à cabeça aquelas criaturas gigantes que dominavam a Terra, né? O T-Rex, o Brachiosauro. Mas enquanto esses bichos mandavam na superfície, os oceanos escondiam segredos ainda mais assustadores. Estamos falando de épocas como o Devoniano, há 400 milhões de anos, o Jurássico, o Cretáceo e até períodos mais recentes como o Mioceno. Em cada uma dessas eras, os mares eram governados por predadores absurdos. Tubarões com mais de 18 metros, répteis marinhos maiores que baleias, lulas com tentáculos que poderiam abraçar um navio inteiro. E a pergunta que não quer calar é: o que aconteceu? Por que esses gigantes desapareceram? E mais importante ainda, por que eles existiram em primeiro lugar? Vamos descobrir juntos e te garanto que as respostas vão te surpreender. Primeiro, vamos conhecer alguns desses monstros para você ter uma noção do tamanho da parada. O Megalodon, por exemplo. Esse cara é provavelmente o mais famoso, um tubarão que viveu entre 23 e 3,6 milhões de anos atrás e podia chegar a incríveis 18 metros de comprimento. Para você ter ideia, uma baleia azul, o maior animal que existe hoje, tem em média 25 metros. Mas o Megalodon era um predador puro. Suas mordidas tinham uma força estimada em 18 toneladas. Ele literalmente partia baleias ao meio. Mas não era só ele não, viu? Teve o Mosasauro, um réptil marinho do período Cretáceo que chegava a 17 metros e tinha mandíbulas repletas de dentes afiados. Esse bicho era tão dominante que caçava praticamente tudo no oceano, incluindo outros mosassauros. E tem o Liopleurodon, que podia alcançar até 25 metros segundo algumas estimativas. Um predador de topo absoluto do Jurássico, com crânio gigante e dentes do tamanho do seu antebraço. Tem também o Dunkleosteus, um peixe encouraçado do Devoniano que tinha 10 metros de comprimento e uma mordida tão poderosa que podia esmagar praticamente qualquer coisa. Ele não tinha dentes convencionais, tinha placas ósseas afiadas como lâminas que cortavam as presas. E olha, esses são só alguns exemplos, tá? A lista é enorme. Tinha plesiosauros gigantes, ictiossauros, tubarões pré-históricos de todos os tamanhos. Era literalmente um mundo de gigantes submersos. Mas e aí, o que fazia esses bichos crescerem tanto? A primeira resposta está no ar, ou melhor, no oxigênio dissolvido na água. Durante vários períodos da história da Terra, os níveis de oxigênio nos oceanos eram muito mais altos do que são hoje. E oxigênio, galera, é combustível para a vida. Quanto mais oxigênio disponível, mais eficiente é o metabolismo dos animais. E metabolismo eficiente significa que o bicho consegue crescer mais, se mover mais rápido e viver melhor. No período carbonífero, por exemplo, há cerca de 300 milhões de anos, os níveis de oxigênio atmosférico chegaram a 35%. Hoje em dia está em torno de 21%. Isso não afetava só a Terra, onde tinha libélulas do tamanho de gaivotas, mas também os oceanos. Com mais oxigênio, os animais marinhos conseguiam sustentar corpos maiores sem problema. Seus músculos funcionavam melhor, o coração bombeava com mais eficiência e o crescimento era acelerado. Era tipo ter um motor turbinado. E tem mais, água fria retém mais oxigênio dissolvido do que água quente. Muitos desses gigantes viviam em mares mais frios ou profundos, onde o oxigênio era abundante. Isso criava o ambiente perfeito para gigantismo marinho. Mas só oxigênio não explica tudo, né? Para crescer tanto, esses bichos precisavam de muita comida. E adivinhe, os oceanos pré-históricos eram verdadeiros buffets ambulantes. Durante o Mesozoico, por exemplo, os mares eram rasos e quentes em muitas regiões, criando o que a gente chama de mares epicontinentais. Essas águas rasas e aquecidas eram super produtivas. Tinham uma explosão de vida microscópica, plâncton, algas, micro-organismos que alimentavam peixes pequenos, que por sua vez alimentavam peixes maiores, que alimentavam predadores ainda maiores. Era uma cadeia alimentar gigantesca e extremamente eficiente. E no topo dessa cadeia, os grandes predadores que a gente está falando,
O megalodon, por exemplo, se alimentava de baleias pré-históricas, mas não eram as baleias gigantes de hoje, não. Eram baleias menores, mais abundantes e que viviam em águas mais rasas e acessíveis. Tinha comida pra caramba. Outro ponto importante: competição. Nos oceanos antigos, a competição por recursos fazia com que os animais evoluíssem para tamanhos maiores. Ser grande significava vantagem. Você comia mais, dominava território, se reproduzia mais, era uma corrida armamentista biológica. E olha que interessante, alguns cientistas acreditam que o tamanho gigante também era uma defesa. Quanto maior você é, menos predadores conseguem te atacar. Então crescer virou estratégia de sobrevivência. Agora vamos falar de outra peça do quebra-cabeça: a temperatura dos oceanos. Durante grande parte da era dos dinossauros, a Terra era muito mais quente do que é hoje. Não tinha calotas polares, o nível do mar era mais alto e os oceanos eram mais quentes e rasos. Isso criava um ambiente totalmente diferente. Águas mais quentes aceleram o metabolismo dos répteis marinhos, que eram de sangue frio. Eles cresciam mais rápido e precisavam de menos energia para manter o corpo funcionando em temperaturas ideais. Isso permitia que alcançassem tamanhos enormes. Além disso, a ausência de gelo nos polos significava que havia mais habitat disponível. Os animais podiam migrar livremente entre regiões, encontrar mais comida e ocupar nichos ecológicos diversos. E tem um detalhe importante: sem correntes frias intensas vindas dos polos, a distribuição de nutrientes nos oceanos era diferente. Isso criava zonas super ricas em vida marinha, verdadeiros oásis de biodiversidade onde os gigantes prosperavam. Mas se tudo era tão perfeito para esses gigantes, por que eles sumiram? Bom, a resposta está em uma palavra: mudança. Há 66 milhões de anos, um asteroide gigante atingiu a Terra e causou a extinção em massa do Cretáceo-Paleogeno. Isso eliminou os dinossauros terrestres e também devastou os oceanos. Mosassauros, plesiosauros e inúmeros outros gigantes marinhos desapareceram. Mas o megalodon sobreviveu a isso, né? Ele viveu até cerca de 3,6 milhões de anos atrás. Então, o que aconteceu com ele? A resposta está nas mudanças climáticas. E não é a que você está pensando. Estamos falando de mudanças naturais que aconteceram ao longo de milhões de anos. Os oceanos começaram a esfriar, as correntes mudaram. Os níveis de oxigênio caíram em algumas regiões e, mais importante, as presas do megalodon, aquelas baleias menores que viviam em águas rasas, começaram a evoluir. Elas ficaram maiores, mais rápidas e migraram para águas mais frias onde o megalodon não conseguia caçar com tanta eficiência. Além disso, surgiram novos predadores mais adaptados. As orcas, por exemplo, são extremamente inteligentes e caçam em grupo. Elas competiam diretamente com o megalodon por alimento. A combinação de clima mais frio, mudança na disponibilidade de presas e competição com novos predadores foi demais. O megalodon não conseguiu se adaptar rápido o suficiente e foi extinto. E esse padrão se repete com outros gigantes. Mudanças ambientais drásticas sempre foram o calcanhar de Aquiles dessas criaturas colossais. Então é isso, galera. Os oceanos pré-históricos eram repletos de gigantes por uma combinação perfeita de fatores: altos níveis de oxigênio, abundância de comida, temperaturas ideais e ambientes ricos em biodiversidade. Mas quando esses fatores mudaram, os gigantes não tiveram para onde correr. Hoje os oceanos são diferentes, mais frios, com menos oxigênio em certas áreas e com ecossistemas completamente transformados. Os animais que sobreviveram são aqueles que conseguiram se adaptar. E olha, ainda existem gigantes, viu? A baleia azul, por exemplo. Mas ela é um gigante gentil se alimentando de krill, bem diferente dos predadores monstruosos do passado. E aí, você gostaria de ter vivido na época desses gigantes? Imagina mergulhar e dar de cara com um megalodon. Eu, hein? Não obrigado. Comenta aqui embaixo qual desses monstros marinhos mais te impressionou. Deixa o like se você curtiu desvendar esse mistério, se inscreve no canal Ponto Nemo. Se ainda não é inscrito, porque aqui a gente mergulha fundo nos maiores mistérios dos oceanos. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera! Até a próxima!